pessoal, eu sou a Bruna Viana, equipe Get da Herbalife Brasil, e hoje eu tô aqui para fazer a aula de como criar sua rotina de trabalho diária. Essa aula faz parte da jornada do conhecimento do cliente online. Então, no final dessa aula, você vai aprender a criar um plano de trabalho e uma rotina produtiva, tá bom? A gente está muito animado com os resultados incríveis desse plano de trabalho junto com o cliente online e o cliente premium. Bom, a gente já aprendeu como prospectar, como fazer os fechamentos e como fazer o acompanhamento nas aulas anteriores. Então agora é hora de pegar tudo isso que a gente aprendeu e colocar em prática na nossa rotina diária. Por isso, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina de trabalho que a gente tem feito diariamente. Então, primeira coisa, a gente tem que começar com a parte de definição de metas. A gente começa sempre pelas metas mensais. Todo começo de mês a gente define que meta a gente vai seguir aquele mês, perseguir aquele mês, né? Porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente já começa o mês com os nossos planejamentos mensais. Definir metas de número de clientes novos, número de clientes repetidores, qual o número de volume que você quer alcançar com o cliente premium, qual o número de despontuanos de cliente premium que você está buscando, isso de acordo com o seu planejamento, com o seu objetivo. Vou compartilhar com vocês as nossas metas pessoais, né? Então a gente tem uma meta de pontuar 2.500 pontos todos os meses com o cliente premium, somente com o cliente premium. Isso tem acontecido. A gente tem uma meta de ter no mínimo 40 IDs pontuando no nosso volume pessoal de cliente premium e a gente tem uma meta de ter pelo menos 20 clientes novos todos os meses. Isso é a nossa meta, mas é para vocês, para dar um direcionamento para vocês, né, de que meta vocês podem fazer aí no comecinho do mês. Definiu as metas, define as ações macro que você vai fazer para alcançar aquela meta. Então é nesse momento que a gente define se a gente vai fazer algum sorteio especial para os nossos clientes, se a gente vai usar a promoção, as promoções que a Herbalife faz para cliente premium, como que a gente vai promover, que tipo de acompanhamento a gente vai fazer, se a gente vai pedir indicação. Então é nesse momento que a gente define as ações macros para atingir essas metas mensais. A segunda meta são as metas diárias, né? Então, o que eu tenho que fazer diariamente, né, para poder alcançar esses resultados que eu espero? Então, a nossa meta diária é de ter pelo menos um cliente ativo por dia, né? De preferência que seja novo, mas se a gente não conseguir novo e ativar um recorrente, tudo bem, a nossa meta é ativar um cliente premium por dia. E a gente também tem uma meta de enviar o nosso passo a passo para o cliente premium se cadastrar. Então, todas as minhas tarefas diárias vai ter em algum momento do meu dia que eu vou ter que enviar para 5 pessoas diferentes o meu link de cadastro com o meu ID e para ele poder fazer o registro dele. Esses são os meus números. Desses 5 que eu envio, nem todos vão fazer o cadastro, mas essas são as minhas metas diárias. Então, as minhas metas diárias um cliente ativo por dia, de preferência novo, e eu enviar 5 links de inscrição no programa Cliente Premium para 5 pessoas diferentes. Então, é importante a gente trabalhar com as metas mensais e as metas diárias e planejar a ação para cada meta que a gente definiu, né? Agora, eu vou falar uma parte que eu gosto muito, que é a parte de acompanhamento de números. Porque se a gente faz as nossas metas, faz a nossa lista de tarefas diárias, mas se a gente não acompanha, a gente não mede, a gente não sabe se a gente está indo bem ou não. Às vezes a gente acha que está indo bem, mas não está, né? Então, é a parte que eu faço os acompanhamentos, que eu olho os números lá no BizWorks do My Herbalife. E agora eu vou junto com vocês abrir meu BizWorks e mostrar um pouquinho dos relatórios que eu mais uso para ajudar nesse acompanhamento. Oi pessoal, então vamos lá. Eu tô com o My Herbalife aberto, né? Vou clicar aqui os 3 pontinhos, BizWorks, e vou em volume de cliente Premium Plus, que é o relatório que a gente usa aí para acompanhar os números do cliente Premium, né?
A primeira coisa aqui é o nível da linhagem, né? Eu acompanho, como os meus clientes premium estão mais abaixo de supervisores, então eu coloco aqui o nível 1, mas se você tiver muitos consultores com cliente premium, você pode acompanhar aí mais níveis, tá? Eu vou colocar o nível 1 aqui para exemplificar. Então, vamos começar aqui com o mês corrente, né? Vou clicar em executar e aí ele vai aparecer algumas coisas. Primeira coisa, ele está terminando de carregar aqui, ele aparece os clientes que estão próximo de trocar de nível para o nível prata. Então, são os clientes que estão como bronze e estão a menos de 50 pontos para mudar para o prata. Aí eu abro esse semáforo, né, aqui e vejo quem são esses nomes e já anoto para eu poder chamar eles e de repente explicar que produto falta para a pontuação dele, né? Então, como tem alguns que podem faltar 50, como alguns podem faltar 20. Então, eu falo, olha, falta... se você comprar um chá esse mês, você... Nossa, deu algum erro. Se você comprar um chá esse mês, você consegue mudar de nível. Agora foi. Então, quando a gente clica aqui, ó, ele aparece o relatório aqui embaixo. E aí, aqui, ó, a Camila Clemente, ela falta 3,50 pontos para ela mudar para 23% de desconto. Esses relatórios que eu vou mostrar para vocês, gente, eu esqueci de falar. Eu olho pelo menos uma vez por semana. O ideal que eu gosto de fazer é 2 vezes na semana, tipo segunda e sexta. Mas eu tenho feito, né, às vezes consigo fazer, às vezes não. Então eu ligo pra Camila, falo, Cá, como tá seus produtos, né, já tá acabando, olha, se você comprar Gente, olha a pontuação que falta e fala, se você comprar X coisa, você já muda a sua faixa de desconto, é bom que você pode aproveitar e colocar mais produtos. Então, tá vendo? São poucos pontos que faltam para as pessoas mudar para o prata. Então, é só que elas não sabem, que elas não acompanham isso. Então, a gente tem que falar para elas. Então, esse é um relatório muito importante, ó. Ele tem as páginas aqui embaixo. E aí, você pega e fala. Eu, todo começo de mês, já rodo isso aqui e falo para qual cliente o que falta, quanto que falta e o que é. Então, por exemplo... falta 25 pontos. Eu falo, se você comprar um shake ou um chá grande, você já chega nessa pontuação. Então, é importante falar. Aqui, o outro semáforo é o ouro. São as pessoas que estão a menos de 100 pontos para mudar de nível para 32% de desconto. Então, mesma coisa. Você clica lá em cima do número e aí vai aparecer o relatório aqui embaixo de quantos pontos faltam. Então, é a hora de você ver quantos pontuação que falta, promover o parcelamento, as promoções e a faixa de desconto que muda é muito boa, né? Então, quem não gosta de ter mais descontos? E ele vai ser um cliente ouro, né? Quem não quer ser ouro? Então, olha só, a Gabi falta 24 pontos. Se ela comprar um shake, ela... já muda para cliente ouro, mesma coisa a Ana. Então, imagina, essas pessoas não sabem disso, então a gente tem que avisar elas e mudar de faixa de desconto é muito bom, ainda mais quando a gente vai para ouro. 100% dessas pessoas que eu aviso, quando a maioria delas acaba comprando naquele mês para mudar o desconto. Um outro semáforo que a gente tem aqui é o top indicantes. Então, o mês acabou de começar, né? Ainda não tem nenhum cliente que está indicando ninguém. Mas é um índice que a gente tem que olhar por quê? Às vezes, as pessoas que estão nos tops indicantes são pessoas que ela já tem uma base de cliente abaixo delas. Então, talvez seja a hora de você promover dela virar um consultor, levar para uma apresentação de negócio. Então, esse farol aqui, top indicantes, também é muito importante. E aqui a parte de atividade de cliente premium, então são os clientes que estão com mais de 200 pontos de volume, eles aparecem aqui. Esse particularmente não uso tanto. Então o outro semáforo aqui, né, é a parte de total de clientes novos, os que estão com volume, os que estão com zero volume ainda.
Esse daqui eu uso bastante também por duas coisas. Primeiro, para ver se eu tô cumprindo minhas metas de novos, né? Porque às vezes a gente esquece o número que a gente fez, então a gente vem aqui e olha. Quando eu clico aqui no número 4, ele aparece aqui os nomes, né, dos clientes premiums novos. Então é a hora que eu também confiro se eu já coloquei ele num grupo de acompanhamento, se eu já mandei para ele as receitas, se eu já fiz todas as boas-vindas para esse cliente prêmio, se eu já ensinei ele a comprar, se ele está com dificuldade, se eu já falei com ele, se ele já recebeu o kit, se ele já recebeu o produto. Então também serve para a gente ver se não está esquecendo de ninguém, né? Aqui tá meio demorando para abrir, mas vai dar certo. E aí aqui eu olho também como tá a minha performance. Poxa, eu fiz mês de maio, eu fiz 4 clientes, só que 3 ainda não pontuaram. Então por que eles não pontuaram? Não pontuaram porque eles ainda estão degustando o kit? Ou não pontuaram? Aqui, os clientes novos, então é a hora que eu também confirmo se eu já mandei todas as informações para eles, dei as boas-vindas. E aqui é a hora que eu também entendo por que esses clientes não pontuaram. Será que eu já avisei eles? Será que eles estão com dificuldade? Então também é um semáforo que a gente tem que tomar bastante atenção, certo? Então esses semáforos aqui a gente usa bastante e eu olho no mínimo uma vez por semana, mas o ideal é 2 vezes por semana para você ver se o que você está falando para os seus clientes se está dando certo, se está funcionando, né? Então, outra parte que eu uso é a parte geral. Então, quando a gente clica em executar, vai aparecer aqui, né, toda a lista de clientes premium daquele mês, né? Aqui fica um pouco ruim de visualizar, porque ele abre várias páginas aqui embaixo. Então, eu venho aqui e clico em Excel para converter para o Excel. Então, aí ele vai converter, ele vai abrir aqui embaixo. Então, esse aqui é o meu relatório. É o meu relatório de clientes premium de maio. Então, aqui eu consigo ter a lista de todos, a lista por faixa de desconto, quanto que eles compraram, quanto de pontuação eu já fiz nesse mês de cliente premium que ele aparece aqui embaixo. Então, nesse momento eu fiz 163,90 pontos, né? Vou aproveitando já para falar os resultados, né? Então, a gente tá com 248 clientes premiums de primeira linha. Todos eles já pontuaram em algum momento na vida, não todos ao mesmo tempo ainda, infelizmente. Mas, então, esse relatório é o que eu uso para formar as minhas listas de transmissão. Então, se você ainda não tem uma lista de transmissão, é aqui que você vai se basear. Então, aqui, todo mês eu atualizo a minha lista de transmissão, com os clientes novos, com os clientes ativos. E aí, eu venho aqui e filtro, né, primeiro os que estão zerados. Então, todos esses que estão zerados, eles vão entrar na minha lista de clientes prêmios não ativos. Então, são os caras que eu tenho que focar em acompanhar e falar no individual, chamar um a um e realmente tentar ativá-los. Os que já estão com pontuação, daí eu venho aqui e vejo quem são as pessoas que eu tenho que acompanhar, se elas estão tomando produto direito, se elas estão dando resultado, se elas mandaram a foto da balança, enfim, fazer o nosso trabalho de acompanhamento, tá? Aqui, uma outra coisa que eu faço, deixa eu só tirar aqui esse filtro, a gente saber também por faixa de desconto. Então, quero montar uma lista personalizada com quem tá com 15%, 35% e 25%. Você vem aqui e faz esse filtro para você saber também quem é quem. Que mais? Então, aqui eu uso basicamente para isso, né? Uma outra coisa que eu faço às vezes não, todo começo de mês, ai meu Deus, socorro. Puxar do mês anterior também, porque daí no mês anterior eu sei quem tá com produto e quem eu preciso acompanhar bem para promover a recompra.
Mas, na verdade, o que eu mais gosto de usar é esse aqui, ó, dos últimos 3 meses. Porque, às vezes, se a pessoa comprou, a gente tá em maio, se ela comprou em março e não recomprou em abril, ela tem que recomprar em maio, porque os produtos com certeza devem estar acabando. Então, esse relatório aqui de últimos 3 meses eu também uso bastante para poder acompanhar os números das recompras, se tá indo bem as recompras ou não, né? Então, ele aqui aparece direitinho por mês, quem comprou, quem não recomprou. Daí eu consigo também avaliar se eu tô sendo boa de recompras, eu tô acompanhando direitinho, por que ele deixou de comprar. Então, eu avalio bastante isso também, tá bom? Bom, então essa aqui eu adoro essa parte aqui do My Herbalife, que é a parte mesmo que a gente consegue acompanhar o nosso negócio. Um outro que eu uso bastante é essa parte aqui de clientes. A gente tem aqui a parte de enviar e-mail, então é uma coisa legal que às vezes a gente não usa, às vezes nem todo mundo recebe às vezes as coisas da nossa lista de transmissão, então uma vez por mês eu mando um e-mail também com algum conteúdo legal. Mas na verdade o que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui de histórico de comprovantes. Por quê? Às vezes, quando você começa a aumentar a sua base de cliente, você não consegue saber o que seu cliente comprou. E para você fazer um acompanhamento legal, personalizado, às vezes você precisa saber direitinho o que ele comprou, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui o mês atual ou o mês anterior, né? Porque eu sempre trabalho pelo menos com os últimos 2 meses. E aí aqui eu tenho acesso ao pedido do meu cliente. Então a Kelly, ela fez um pedido e vamos ver o que ela comprou. Por quê? Às vezes ele pode ter comprado um colágeno. Eu falo, puxa, será que eu já dei as dicas de colágeno para ele? Como que ele pode tomar? Que horas que ele vai tomar o colágeno? Que ele pode fazer um colágeno misturado com a fibra? Enfim, então quando a gente clica nesse histórico de comprovante, aparece exatamente o que a pessoa comprou. Então, ó, eu já sei que ela comprou uma fibra e um Nutreve. Então, sei que ela não comprou shake. Então, vou avaliar como que tá os produtos dela, do shake, como que ela vai tomar fibra, se ela sabe medir a fibra para consumir por dia. Então, é uma coisa que eu olho bastante. Então, abri a semana no meu BizWorks, teve algum pedido de algum cliente novo que não me comunicou, não ajudei ele a comprar. Daí eu venho aqui e olho no comprovante do pedido dele para ver o que ele pediu, para que eu possa me antecipar e dar um serviço premium para ele. Então, já mandar algo personalizado de acordo com o que ele comprou, certo? Então, isso eu também consigo estudar o que os meus clientes gostam de comprar. Bom, basicamente, dessa parte de BizWorks é isso. Então, beleza, defini as minhas metas, agora é hora da minha lista de tarefas. E a minha lista de tarefas é diária. Nessa lista de tarefas eu defino o que é prioridade e o que eu preciso fazer, mas que de repente não é tão prioridade assim. Porque a gente precisa ter esse tipo de organização na nossa rotina, porque senão a gente se perde e às vezes acaba fazendo tarefas que não são prioridades. Então separa, né, meia dúzia de coisas que você acredita que é prioridade para você alcançar a sua meta. A minha prioridade de tarefa diária, que é o que eu vou compartilhar com vocês, é o que eu faço todos os dias. Não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, eu tenho que cumprir essa minha lista de tarefas diárias. Então, quais são elas, né? A primeira é me dedicar à prospecção. Eu me dedico, em média, 4 horas por dia na prospecção. As meninas já compartilharam várias dicas de prospecção e eu uso todas elas. Eu uso um pouquinho de cada uma, cada dia uma. Não tem uma coisa fixa. A Bruna faz isso todo dia? Não, cada dia é uma coisa diferente, mas eu tenho que estar dedicada à prospecção, a convidar as pessoas para conhecer o produto, para conhecer os programas, enfim. Essas 4 horas você pode executar direto ou você pode executar segmentada. No meu caso, que sou mãe, faço segmentada.
O segundo passo é me dedicar 2 horas para acompanhamentos. Então, é a hora que eu chamo os meus clientes, vejo como que eles estão indo, é a hora que eu vejo a questão dos números, quem comprou, quem não comprou, chamo, e faço toda essa parte de falar com o cliente, de motivar. Então eu dedico 2 horas por dia para fazer isso. Todos os dias meus clientes? Não, eu sempre anoto. Falei com o ciclano dia 10, com o fulano dia 11, porque daí eu sei, né, qual cliente eu devo chamar para não ficar chamando todos os dias. Mas se você tem pouco cliente ainda, chama todo dia que ele vai adorar a sua dedicação em cuidar dele. Então eu dedico 2 horas do dia para o acompanhamento de cliente. Então eu me dedico 2 horas também para fazer os fechamentos. O que é fazer os fechamentos? É aquelas pessoas que eu enviei o link e não se cadastrou, pergunto se teve alguma dúvida, se ela precisa de ajuda, aquelas pessoas que de repente perguntaram e ainda não fecharam nada, eu vou lá, falo: oi, tô aqui, precisa de alguma coisa. É a hora que eu vejo um cliente meu que ficou de fazer um pedido e não fez, eu chamo ele para ver se ele precisa de ajuda. Então é a hora que eu dedico para ativar mesmo essas pessoas. Então essas são as minhas principais, né, que são as prioridades. Fora isso, né, fora essas horas que eu me dedico para prospecção, para acompanhamento e para fechamento, tem a parte de mídia social, né? Hoje em dia as pessoas, elas estão nas mídias sociais, então a gente tem que se adaptar e trabalhar com elas, né? Confesso para vocês que eu não sou o melhor modelo para isso, mas aprendi também aqui na Herbalife que é melhor feito do que perfeito, não é? Então, como que eu trabalho com a mídia social? Eu tenho um comprometimento comigo mesma de todos os dias aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Então eu tenho que fazer minimamente um stories todos os dias que envolva os produtos, o que eu estou promovendo, o cliente premium, o desafio, não importa o que seja a ferramenta, mas eu tenho que divulgar isso de alguma forma todos os dias. Se você trabalha com mais de um Instagram, em todos os Instagrams, nos stories, e também uso muito status do WhatsApp, então também posto lá todos os dias. O feed, eu tento fazer todos os dias, mas o feed não é a minha prioridade. Então, se eu conseguir fazer, ótimo, mas se eu não conseguir fazer e tiver que priorizar as outras, tudo bem, eu posto no dia seguinte no feed. Então, 4 tarefas são as minhas tarefas prioridades, que não importa o que aconteça, eu faço elas. A prospecção, o acompanhamento, o fechamento e a parte de mídia social, que é aquilo que eu falei. Do meu jeito, mas de uma forma de ser lembrada todos os dias pelos meus seguidores e pela minha lista quente ou as pessoas que estão no meu WhatsApp, tá bom? É importante você definir as suas prioridades, porque senão as tarefas menos, né, importantes acabam tirando a gente do caminho que a gente possa ser produtivo. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as mídias sociais, né? Então, às vezes, a gente se prende em não fazer porque acha que não ficou bom, ou porque não gerei um conteúdo importante, porque eu tenho vergonha de fazer um vídeo, porque eu não organizei um calendário de postagem, e às vezes a gente acaba não fazendo nada. Então, volto a dizer, é melhor feito do que perfeito. Então, Bruna, trabalho, né? Posto todos os dias alguma coisa, ou tomando os produtos, ou fazendo alguma divulgação. Não tenho um calendário fixo. O meu planejamento apareça todos os dias, de alguma forma, falando dos produtos, né? Então é importante você começar a fazer isso, né? Porque isso com certeza vai te ajudar. No começo parece que ninguém tá lá, que ninguém tá correspondendo com você, mas continua que daqui a pouco começa um direct, 2 directs e assim vai.
pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente tem tido resultados incríveis, né? Como a gente comentou, são mais de 250 clientes premiums de primeira linha. Todos eles já em algum momento foram ativados e a gente sempre tem um volume de ativo com o cliente premium, porque isso era uma das nossas metas. Então, se você não começou ainda, comece. Às vezes é hora da gente pensar fora da caixinha, se reinventar e aproveitar essa oportunidade que é incrível. E eu quero terminar essa aula com uma frase que eu gosto muito do Mark, que ele fala que o sucesso só é limitado pela nossa própria imaginação e o nosso trabalho duro. Então, bora lá!